Boa noite. É notícia em entrevista hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele é responsável por uma decisão histórica. Manteve na cadeia pela primeira vez um governador no exercício do cargo. Manteve na cadeia um governador em período democrático e que foi acusado de corrupção. Porque no tempo da ditadura militar, alguns governadores de estado foram presos, mas aquilo era uma perseguição política. Mas, ministro, enfim, nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil. E aí eu queria passar agora para uma parte da nossa conversa, que é essa crise que está acontecendo em Brasília. O senhor é responsável por ter mantido na prisão o governador José Roberto Arruda, que estava no exercício do cargo. Como a gente falou antes, no período democrático é a primeira vez que isso acontece. Por que o senhor tomou a decisão de manter o Arruda na cadeia, ministro? Em primeiro lugar, todos nós hoje estamos mais tristes com o episódio ocorrido em Brasília. E há mesmo, quem não conhece bem Brasília, um preconceito, imaginando-se que aqui nós só temos aproveitadores. Para mim não foi prazeroso ter que atuar nesse caso, mas o dever me chamava a essa atuação e atuei como porta-voz do colegiado no campo precário e efêmero da medida cauteladora. Impetrado o mandado de segurança, ele me veio com um pedido de concessão de liminar para libertar o governador. Mas nós temos uma jurisprudência, nós temos uma legislação que a todos indistintamente submete. A lei é abstrata, ela é universal. E a nossa jurisprudência, a partir dessa legislação, ela é no sentido de ter-se a custódia do acusado, até então um simples acusado, a culpa não está formada, não há decisão judicial já transitada em julgado, né? Toda vez que o acusado tenta interferir na instrução do processo ou na instrução dos autos. Só resumindo aqui para o telespectador. O Arruda foi preso porque houve uma acusação de que ele estava tentando obstruir as investigações, atrapalhar as investigações, né? Comprar, subornar, corromper uma testemunha. Aí ele foi preso, os advogados dele entraram com um pedido de liberdade, que foi analisado liminarmente, ou seja, uma primeira análise. O mérito desse pedido ainda vai ser julgado mais adiante. Aí o senhor manteve o Arruda na cadeia, porque o senhor entendeu que ele estava tentando, então, atrapalhar as investigações sobre o escândalo de corrupção aqui em Brasília. Olha, o mandado de segurança foi até mesmo um mandado preventivo. Por quê? Porque estava em curso ainda a discussão sobre a prisão do governador Arruda no Superior Tribunal de Justiça. E me veio com elementos a revelarem em si que teria havido um flagrante da tentativa de corrupção da testemunha e depoimentos dos envolvidos, inclusive o mensageiro. O mensageiro que apontou que tudo tivera início no palácio. Daí eu ter indeferido a liminar. Agora, claro que a última palavra cabe ao colegiado. O colegiado é que se pronunciará no sentido da concessão ou do indeferimento da ordem. E o colegiado, no caso aí, ministro, são os 11 ministros do Supremo, porque o Supremo é dividido em duas turmas, se eu estou dizendo corretamente. Os advogados do Arruda têm a expectativa, até o Nélio Machado, que é advogado do Arruda, disse na sexta-feira que espera que os ministros do Supremo Tribunal sejam sensíveis e libertem o Arruda. O senhor vai apresentar o julgamento desse mérito para todo o pleno do tribunal, para os 11 ministros ou só para a turma? A ideia de Supremo sugere órgão único. Mas nós temos o tribunal dividido em turmas. A competência para julgar habeas corpus de início, de regra, é da turma. Mas em certas situações, o relator ou qualquer integrante da turma pode propor, e o colegiado então delibera, né, o deslocamento para o plenário. Nesse caso concreto, nós temos alguns aspectos que direcionam ao deslocamento ao plenário. Primeiro deles, a origem do órgão atacado. A decisão foi do órgão especial do Superior Tribunal de Justiça. Que depois do Supremo Tribunal é o tribunal mais importante da República. E se diz, inclusive, que é o Tribunal da Cidadania, né? O segundo dado relevantíssimo é que nós temos em discussão a necessidade ou não de licença para processar-se o governador.
E aí cabe até indagação. Essa necessidade se aplica também nesse caso concreto em que ele tenta influenciar na investigação ainda nos autos do inquérito. Mais do que isso, a previsão submetendo, portanto, a ação penal, a deliberação da Assembleia, e quase sempre o governador tem maioria na Assembleia, né? Essa previsão, ela é constitucional? Eu tenho um voto proferido no plenário, mas não chegamos ao término do julgamento do processo, porque cessou a nossa competência, no sentido de que a licença é inconstitucional. Por quê? Porque o acesso ao judiciário, ele é viabilizado de forma linear. Em segundo lugar, a ação é penal pública e incondicionada. Em terceiro lugar, o sistema de licença, ele findou relativamente aos deputados federais e senadores, né? E, mais do que isso, é possível conceber-se na federação órgão estadual manietando dois órgãos federais, o Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça? Eu entendo que não, como sustentei no plenário e fiz ver também em artigo publicado. Estou entendendo, então o senhor vai encaminhar para o pleno. A tendência é o julgamento dos 11 ministros. A tendência, tanto quanto possível, nós devemos atuar os 11 integrantes do Supremo. E esse caso, ele requer, não pela pessoa envolvida, mas pela matéria envolvida, requer, a meu ver, o crivo do plenário. Ministro, essa discussão que está havendo agora é sobre essa prisão preventiva específica do Arruda, né, que ele é preso durante um determinado período, chama preventiva, prisão provisória, desculpe, né? Ou é preventiva? Não, ela é uma prisão provisória, mas aí nós temos a espécie temporária. A temporária objetiva a investigação, a preventiva é para evitar-se atos subsequentes. Por isso ela é preventiva. Então, no caso aí, ela... É provisória, de qualquer forma, sem a culpa formada. Não quer dizer que seja culpado o governador. Isso será apurado pelo Superior Tribunal de Justiça na ação que já foi proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo em conta esse crime de corrupção de testemunha. Pois é, agora eu quero ir no mérito das investigações. O senhor deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, quando o senhor disse que o senhor viu provas contundentes contra o governador Arruda, quando o senhor fez a análise da argumentação apresentada pela polícia, pelo STJ, para a prisão do Arruda. O senhor está convencido de que o Arruda está envolvido num grande caso de corrupção? Porque ele está vendendo uma ideia de que tem uma armação, uma conspiração para tirá-lo do governo do Distrito Federal. Nós precisamos distinguir. Eu não emiti entendimento sobre a investigação em curso e que teria sido atropelada pela tentativa de suborno. Eu só emiti entendimento quanto à base da prisão preventiva, que não foi essa investigação. Ele estaria ainda no governo se não tivesse havido o flagrante da corrupção de testemunha. Emiti entendimento sobre esse episódio. E aí constatei, pelos depoimentos colhidos, pela verdade formal, não digo que seja real, isso ainda vai ser apurado, constante do processo, das peças juntadas pelos próprios impetrantes, me convenci de que havia base para a prisão. Não bastasse o score acachapante que ocorreu e se verificou lá no Superior Tribunal de Justiça. Penso que 12 votos contra 2. E mesmo assim os 2 votos, eu não sei se adentrando o mérito ou ficando na preliminar da necessidade de ter-se a licença para chegar até mesmo à prisão. Como vai haver um julgamento de mérito que eventualmente pode vir a chegar ao Supremo, o senhor não quer se antecipar sobre esse mérito, né, ministro? Porque antecipar a decisão foi uma decisão